A seguir, Raio X. Oferecimento Consórcio Grampal. Reconstruindo cidades, retomando vidas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Raio X de hoje, nessa segunda-feira incrível, depois do final de semana mais incrível ainda, né? É isso aí, né? A minha esquerda aqui... 1º de dezembro. 1º de dezembro. O que tu acha? Dia Mundial de Combate à AIDS. É? Não sabia? Sim. Não, né? Pra mim, 1º de dezembro faltam 23 dias para eu encontrar o velho e bom Noel. É um dia muito importante, um dia de conscientização, principalmente, né? Sim, legal. Foi uma doença que matou muita gente nos anos 80 e 90. Sim. Ainda a falta de informação, ainda tem pessoas que se prejudicam pela falta de informação, mas a gente está muito mais à frente do que a gente teve na década. E Porto Alegre tem uns números... Os maiores índices são no Rio Grande do Sul. É. O gaúcho e o porto-alegrense tem ido muito no pelo, que nem diz no interior. Isso, Arthur? De aberta. Eu só falei no pelo, cara. Não sei, só aqui, ó, te encostar. Não toca em mim. Mas não passa. Vamos ensinar as pessoas. Não precisa tocar em mim. Não transmite, né? Mas legal, cara. E ó, estamos pertinho do Natal, né? Faltam só 25 dias pro Natal. É. Já comprou meu presente? Já. Quero surpresa, saber. Né, cara? Não sei. Né? O pessoal do evangélico não gosta muito de dar presente de Natal. Já nós do Batuque gostamos. É? Tá. Mas eu vou te dar um presente de Natal. Bom, o nosso convidado de hoje, Arthur, é o convidado teu, porque eu convidei ele e não veio. Não, mas é que eu tenho moral, desculpa, convidou, ele veio. É que, desculpa, eu tenho moral com os caras, né, cara? Né? Que eu vou na fonte certa, né? Gosto muito dele. Eu vou na fonte certa, né? Convidei várias vezes, ele não podia vir, o Arthur convidou, ele veio, tá? Vamos ser justos. Viu? O Diego é magoaria, viu? E assim, ó, o Rodrigo, ele fica assim, Rodrigo Lorenzoni, nosso convidado, né? O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, ex-presidente do Conselho de Veterinária, depois eu quero falar como é que é, se tu ainda cuida dos cachorrinhos, dos cavalos, do gado, como é que tu... O nosso vice-governador é veterinário também, né? Os veterinários tomando conta, né? A gente não conta, mas tem um plano de dominação mundial dos veterinários, né? A vice-prefeita de Porto Alegre também é veterinária, Betina, né? Então, mas é legal ver representantes da profissão na seara política e queria dar boa tarde a todos que estão nos acompanhando, em especial a vocês, agradecer o convite. É verdade, eu estava devendo a vinda aqui, o Diego sempre foi muito carinhosa nos convidando e o Arthur sempre também em contato conosco, mas conseguimos. Estamos aqui e com certeza vamos estar mais vezes presentes. Parabenizar vocês, cara, vocês estão fazendo um trabalho extraordinário aí de informação, de levar opinião para as pessoas, discutir as pautas do momento, reverberando isso em todos os caminhos, todos os espaços de comunicação. Então, é uma responsa estar aqui também. Tu não te espanta se a gente começar a brigar, porque às vezes agora é mais fácil nós dois brigar do que os convidados. Às vezes o primeiro que se espantou foi o delegado Zucco. Ele sentado, ele está sentado, a gente começou a debater, a brigar entre nós. Ele olhou assim, tá, mas eu vim preparado para eu apanhar de vocês. Mas é que são pontos de vista diferentes, que a nossa democracia, ela exige, né, Rodrigo? E o Rodrigo, encontrei ele em Barcelona, né? Quem diria, nós nos encontramos em Barcelona lá, né, Rodrigo? Ele ainda convidou para jantar, disse, não, vou ver pessoas diferentes, vocês eu vejo sempre. Encontro completamente inusitado, né, cara? Mas essas coincidências bacanas da vida. É, legal mesmo. Rodrigo, tu que é um cara, assim, bem posicionado ao campo da direita, estava no PL, agora foi pro PP. Qual a tua visão de Brasil hoje? Eu quero ouvir tua visão porque eu não escuto muito falar disso, assim, eu queria ouvir tua opinião sobre Brasil. Brasil. Bom, Diego, eu acredito que o Brasil vive talvez um dos capítulos mais difíceis e tristes da sua história, né? Nós temos uma crise institucional brutal, onde pilares da democracia, na minha visão, e garantias individuais, garantias do Estado Democrático de Direito foram absolutamente corrompidas por um dos três poderes, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, que vem exacerbando o seu papel, as suas funções, reinventando a nossa Constituição, e isso faz com que nós tenhamos uma democracia muito frágil no Brasil, se é que nós ainda podemos chamar de democracia por tudo que aconteceu, perseguições, censuras, prisões indevidas e etc. Podemos aprofundar mais sobre isso também. E num país que pretende ter uma democracia sedimentada no Estado Democrático de Direito, com três
poderes que sejam harmônicos e se equilibrem entre si. No momento em que um se desregula, digamos assim, como é o caso do judiciário, nós precisávamos ter um contraponto que está previsto na Constituição, que poderia ser feito pelo Senado, né, a partir da análise das ações dos ministros. E nós temos hoje um Senado Federal e um Congresso Nacional que, de forma majoritária, não consegue impor um contrabalanço, né, e exercer o conceito dos freios e contrapesos que a Constituição prevê para que as instituições atuem de forma organizada. E temos um poder executivo que se vale desse avanço do poder judiciário sobre a cidadania e sobre o parlamento para se aliançar por interesses políticos e de poder ao Supremo Tribunal Federal. Então nós temos hoje um conluio de executivo e judiciário com um parlamento enfraquecido que compromete de forma frontal a nossa democracia. E a partir desse desarranjo institucional, nada anda no país, né? Nós temos uma crise econômica grave que tende a se agudizar, nós temos um desequilíbrio fiscal gigantesco no país. Nós temos hoje mais da metade da população brasileira assistida por programas sociais. Isso não é bom, né? Nós teríamos que ter 80% da sociedade brasileira trabalhando e 20% sendo assistida pelo governo e assistida num programa que permitisse as pessoas a sair da pobreza. Não programas que perpetuem e incentivem as pessoas a estar na pobreza. Então, nós temos um momento, na minha avaliação, muito preocupante, talvez um dos mais graves da história recente da democracia brasileira. Mas ali, quando surgiu o movimento pró-Bolsonaro, eu me lembro muito bem quando ele surge. As pessoas fizeram uma leitura muito errada. Quando a Dilma é reeleita, o Bolsonaro ele começa em programas populares, Ratinho, Super Pop, pode CQC, eram programas que ele frequentava. E ele conseguiu pegar o meu pai, que é um frentista de posto de gasolina, que o Bolsonaro com o discurso do bandido bom, bandido morto, meu pai que trabalha o dia todo, pô, eu concordo com esse cara. E aí o Lula tá preso. E ele não tinha um competidor à altura. O Haddad, com todo respeito ao Haddad, né? Não era a altura. Não era um Lula. O Lula é mais que o PT. O Lula é representatividade. Assim como o Bolsonaro conseguiu ser maior que o PL. Ele é o Bolsonaro. Coisa que o Aécio nunca conseguiu, que ele tentava ser maior que o PSDB, nunca conseguiu. Aonde que a direita erra nesses 4 anos de governo? Aonde que ela tropeça? Olhando para vocês mesmos, para dentro, para autocrítica. Teu pai estava lá em cima, tu estava aqui embaixo. Essa mobilização, eu vejo que a direita ela racha internamente e ela não consegue juntar os cacos, sabe? Não é como a esquerda que ela junta os cacos e diz, nós se matamos aqui, nós nos matamos aqui, mas nós estamos indo para fora e para fora nós estamos de mão dada, né? Não sei se tu concorda. Assim. Não, eu acho que sim. Acho que tem 2 pontos, assim, macro que eu acho que podem... É o substrato dessa análise, né? Primeiro é que o movimento da direita no Brasil, né, com repercussão popular e social, ele é um movimento muito jovem, né? Ele nasce efetivamente ali naquele momento de 2014, 15, e ele se consolida lá em 2017, 18 com a figura do Bolsonaro. Então nós temos aí um movimento que tem 7, 8, 9 anos, né? E nós temos uma esquerda estruturada há pelo menos 40 anos no Brasil, né? E tem uma frase, né? Quando o Bolsonaro ganha a eleição, o Olavo de Carvalho, que tem muita polêmica em torno dele. O guru, né? É o guru da direita. Mas o Olavo de Carvalho diz, se vocês acham que ganhando a cereja do bolo está tudo resolvido, vocês estão muito enganados, né? Por quê? Porque a presidência da República é a cereja do bolo de uma estrutura de Estado, de poder, que a direita não teve nem tempo de ocupar, de participar, enfim. Então, nós temos, por um lado, um movimento muito jovem. Por outro lado, aí fazendo uma análise mais do governo, acho que é um governo que se propunha a ter ações absolutamente disruptivas com o sistema, com a realidade política, buscando trabalhar sempre a priorização do cidadão, tentando escapar da política de coalizão mais pragmática, e talvez um dos
eventuais equívocos, mas era também um governo que não tinha experiência, né? Ou um movimento que não tinha experiência de governar, foi ter comprado muitas brigas ao mesmo tempo. Quando brigou com todo mundo. Quando brigou com todo mundo, tu acaba tendo dificuldade de conseguir, inclusive, tocar as pautas importantes do Brasil, né? Eu acho que essa é um fato importante de fazer uma autoavaliação e para que não se cometam esses erros de novo. E eu falei em 2, mas vou trazer mais um, que foi justamente o que tu falou e eu concordo muito, que é a dificuldade que a direita ainda tem de manter a unidade, né? Nós estamos acompanhando hoje, ontem, né, nesses dias, amanhã, brigas na rede social, divergências de representantes da direita que, se nós formos ver, devem ter convergência em 80% daquilo que pensam e defendem, mas estão brigando publicamente, esquecendo que os líderes acabam sendo um espelho para a sociedade. A sociedade acompanha os líderes, enfim, para se atualizar, para se informar, mas também para espelhar o seu posicionamento, o seu direcionamento, o conteúdo do seu pensamento, enfim. Quando enxerga líderes do mesmo campo brigando, a gente acaba até desmobilizando parte da base que confia nestes ideais, né? E o que eu tenho dito é que para que a direita possa rapidamente se equiparar à esquerda, já que a esquerda tem mais tempo de vida, nós precisamos aprender muito rápido com os nossos erros, né? E é essa a reflexão que eu tenho feito nas conversas internas e conversando com os líderes e quando posso contribuir, que bom, nós já aprendemos que a nossa divergência e que a nossa não união nos traz para problemas gravíssimos. Então, vamos entender isso de uma vez, parar de brigar entre nós e focar naquilo que é mais importante. O que na minha avaliação mais importante é tirar o Brasil da mão do PT. E aí, se vai ser o A, o B ou o C, é aquele que tiver mais condições eleitorais, políticas. Eu até posso não gostar ou não ser a minha primeira escolha. Mas, cara, no momento em que aquela escolha está posta e aquela figura é o nome ideal para fazer o enfrentamento, cara, vamos cerrar fileiras contra ele. O dia que a favor dele. O dia que o Brasil tiver pacificado, o dia que o Brasil tiver com a sua democracia sólida, com a sua economia resolvida, aí a gente vai discutir quem é mais conservador, quem é mais liberal, quem é mais isso ou aquilo. Mas nós não estamos nesse estágio ainda. O estágio agora é, na minha avaliação, de definição de que modelo de regime nós queremos ter no Brasil. Uma democracia verdadeira ou uma democracia aos moldes da esquerda. Rodrigo, tem bastante coisa para te perguntar daqui do Rio Grande do Sul, mas já que a gente está na pauta federal, eu tenho uma curiosidade, que eu acho que deve ser a maioria da curiosidade de uma galera também que nos assiste. Quando o Bolsonaro começou a peregrinar pelo Brasil de aeroporto em aeroporto, tinha um cara que andava com ele e que se chamava-se Onyx Lorenzoni, que era o teu pai. No Congresso Nacional também, eu lembro quando o Bolsonaro dava aquelas brigadas lá, brigava com os polêmicos e tal. O teu pai também estava sempre junto, o teu pai foi deputado federal durante muito tempo, o deputado Onyx Lorenzoni. Tu consegue puxar da tua memória e lembrar do momento assim que teu pai chegou para ti e disse assim, não, tem um cara aqui que vai ser presidente do Brasil e o cara tá com chance. E o que tu lembra assim daquela época, assim, daqui a pouco tu diz, não, chegou a ter uma dúvida sobre, porque era muito forte aquela polarização entre PSDB e PT. Um Bolsonaro existia até parecia um troço, ou alguém da direita, ou todo mundo achava que o PSDB era de direita, né? Tipo, representava a direita brasileira. E eu digo que o Bolsonaro trouxe o seguinte, não, o PSDB não é tão de direita assim e o PT tá deixando de ser um pouco de esquerda. Não, é uma esquerda light, assim, consegue ter essas divisões. Mas o que tu, Rodrigo, lembra quando veio a primeira vez assim o teu pai com um assunto Bolsonaro em casa, assim, naquele churrasco de domingo? Cara, o meu pai sempre foi um cara muito convicto, né, nas suas opiniões e sempre um cara que defendeu de forma muito firme os valores da direita e sempre sonhou em poder ter um partido de direita, ter um partido que tivesse coerência, né, e que pudesse representar esses valores no cenário nacional. E naquela época ele era secretário-geral do Democratas Nacional. Do DEM, né? Do DEM. E isso até ele conta no livro dele, ele estava trabalhando pela candidatura do Ronaldo Caiado. Na eleição de 2018, o Caiado era de Goiás, governador de Goiás, ele era, na época, senador da República, ou deputado federal, eu não lembro bem, mas ele era pré-candidato à presidência pelo DEM.
para justamente, o Caiado é um cara que vem lá da UDN, um cara altamente identificado com os valores da direita, era justamente a tentativa de fazer uma coligação que pudesse dar protagonismo a um projeto de direita e que não andasse mais a reboque do PSDB. Quando isso ficou inviabilizado no partido, eu lembro que ele ficou, cara, super chateado, decepcionado, assim, até com a política, sabe? No sentido, porra, não vou conseguir, né, construir e participar de um projeto de direita. E aí surge, né, a figura do Bolsonaro, né, que ele conseguiu ler esta conexão que o Bolsonaro tinha com as pessoas e ele com isso, ele renuncia à Secretaria-Geral do Democratas Nacional, pede licença para o partido para poder apoiar o Bolsonaro. E todo mundo taxava ele de louco e tal. E quando ele chegou em casa, né, no churrasco de domingo lá, começamos a conversar sobre isso e todo mundo perguntou, mas tu tem certeza? Ou tu meteu, não viaja, pai? Que isso, pai? Né? A gente gosta do Bolsonaro, acompanha o Bolsonaro e tal, mas tu acha que ele não tinha um partido político, né, que desse tempo de TV, que desse, formando-se alianças gigantescas, a do Alckmin, a do Haddad era grande também. E ele disse, cara, eu tenho convicção que esse é o caminho e esse é o local que a gente tem que estar. Né? Eu cansei dessa política tradicional, cansei dessa política de partido, eu não suporto mais andar a reboque do PSDB. Nós temos que andar do lado de um cara diferente, de um cara que representa de verdade o que a gente acredita. E eu tô vendo o povo comprar ideia e tô vendo que ele tem conexão com o povo e é o cara que defende o que eu defendi a minha vida inteira. E não tem medo de defender, não tem medo de falar. Todos os pruridos que a gente tinha, né, de falar ou de defender dentro de outros para os democratas, por exemplo, ele não tem esse prurido. Então, ele é exatamente aquilo que eu acho que a sociedade precisa. Bom, e aí começaram a caminhada, né? E aí tem histórias muito interessantes. Teve um primeiro almoço, né? Porque aí eles começaram a montar a campanha, montar a pré-campanha, na verdade, e uma das coisas que se dizia era que o Bolsonaro tinha fragilidades de apoio no Congresso, né? E por aí não teria como viabilizar um governo e tal. E aí o pai começou a organizar almoços ou jantares na casa dele com o Bolsonaro para poder apresentá-lo e buscar apoio, né? E o primeiro jantar, eles montaram para 25 pessoas, né? Fizeram lá um carreteirão, meu pai ainda é metido a gostar de cozinhar e tal, fizeram um carreteirão para 25 pessoas, foram 5. O Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o Onyx, que era o dono da casa, o Alberto Fraga, do Distrito Federal, e o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. Bom, aí dali eles foram indo, aí começou a crescer essa coisa dos aeroportos e tal, e aí eles acabaram esse processo de pré-campanha com 142 parlamentares, né? E aí, bom, aí veio a eleição e foi aquele atropelo. E acho que muito por isso, acho que pelo Bolsonaro verbalizar algo que identifica com as pessoas. Né? E por onde passa essa derrota? Eu estou falando até Rio Grande do Sul, tá? Agora vamos baixando um pouquinho, mas também aonde passa a derrota da direita no Rio Grande do Sul? Nacional a gente já sabe, se atrapalharam todo, mas eu quero saber no Rio Grande do Sul, porque aí vamos entrar nas tuas pautas também, né? Aonde que passa? Porque vocês viram uma eleição em primeiro, né? O Eduardo Leite, ele vai para o segundo turno por uma rua de Porto Alegre, que é 2.000 votos. Exatamente. É uma rua de Porto Alegre. Exatamente. Né? E uma rua pequena. Ele vai para uma rua de Porto Alegre e acontece aquele tanto que aconteceu que você perde a eleição. Cara, eu acho que ali tem uma grande lição, assim, né? Eu acho que todas as eleições têm N acertos, N erros, né? A eleição que o candidato que perde, claro, acaba tendo mais erros, né? Mas eu acho que a maior lição é a seguinte, não se falou com o eleitor do centro. Ele ficou solto? Como não se falou com ele se aproximou do Eduardo. Acho que teve 2 fatores. O primeiro foi esse, né? A centro-direita. Nós temos que entender que nesse crescimento que nós falávamos do movimento jovem, do jovem movimento de direita no Brasil, nós não temos um eleitorado de direita suficiente ainda para ganhar a eleição nos maiores, no Brasil nem no Rio Grande do Sul. Né? Os outros estados têm suas peculiaridades. Enfim, Santa Catarina é um estado muito de direita, talvez do Brasil que mais tenha consolidado esse movimento. Mas no Rio Grande do Sul não tem, e no Brasil não tem, tanto que o Bolsonaro perdeu lá e o Onyx perdeu a eleição aqui.
Então, e nós na eleição imaginávamos que o movimento de direita seria capaz de dar a vitória. E o Bolsonaro, quando ganha em 2018, ele ganha com o apoio da direita e com o apoio do centro, que estava esgotado daquele modelo político atual. E o governo Bolsonaro, na minha avaliação, e nas campanhas nós falamos pouco com o eleitor de centro. Por isso que eu defendo que nesta eleição nós temos que ter um projeto para o governo do estado de centro-direita, que fale com o eleitor de centro e com direita. Então, nós pegamos o eleitor de centro, que o Eduardo representa muito bem, né? Somado com o voto do PT, né? Se a gente pegar, é quase que matemático, né? Somando a votação do Eduardo no primeiro turno com os votos do Edgar Preto no primeiro turno, dá a votação do Eduardo no segundo, né? Então, a junção do voto de centro com o voto do PT para evitar a vitória do bolsonarismo deu a vitória para o Eduardo Leite. Né? Como é que quebra isso? Convencendo o eleitor de centro, que é antipetista, mas não é bolsonarista, a votar numa chapa de centro-direita. Acho que essa é a grande lição daquela eleição e é um erro que nós não podemos repetir nesta. Mas o que se coloca hoje no cenário ali é o Zucco representando o Bolsonaro, né? O Gabriel representando o governo, a Juliana Brizola representando uma ideia de vô, e o Edgar representando o Edgar. Ele tentou o tempo todo polarizar na última eleição. Eu sou candidato Lula, eu sou candidato Lula. Ele tentou fazer isso e quase. Mas ele não colou esse adesivo nele. Quem era o outro candidato do Lula? Não, é que ele lembra dos debates que ele ia, eu sou candidato Lula, eu sou candidato Lula. E ele não conseguiu colar esse adesivo por 2.000 votos, né? De vez, né? Será que ele estava disputando o Lula com o Leite? Pois é, que ficou uma coisa estranha ali, por isso né? que não é uma zoeira. E agora, como se coloca isso? Como se coloca isso? O Zucco, ele é o candidato ideal para a direita? Diego, eu acho que nós temos que ter uma unidade, né? Sigo defendendo isso, tanto no Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que ter uma unidade de centro-direita, né? Nós temos que ter a capacidade de defender os valores da direita, os valores do livre mercado, da livre iniciativa, do direito de propriedade, os valores da família, e nós temos que ter projetos consistentes que façam ou que deem segurança para o eleitor, né? E para isso ser feito, nós temos que ter uma aliança grande de partidos que possam estabelecer estas conexões. O deputado Zucco é o pré-candidato do PL, né? E acho que, sem dúvida nenhuma, ele é um dos protagonistas neste cenário eleitoral, né? O Progressistas, que é o partido que hoje eu integro e que defendo que o Progressistas possa estar dentro desta aliança de centro-direita, ainda não tomou a sua decisão. Nós temos 2 pré-candidatos ao governo, o presidente Kovács Filho e o secretário Hernani Polo, né? E dentro desse desenho nós temos mais os republicanos, mais o Partido Novo, que já tem uma pré-aliança, digamos assim, com o PL, e eu sigo defendendo isso, nós temos que ter esta aliança. Fazendo a aliança, nós temos que escolher o melhor nome. O PL oferta o nome do deputado Zucco, né? O PP pode ter o próprio nome do Kovács, aí nós temos que... o Novo pode ter algum outro nome, o Republicanos pode ter algum nome, e aí nós precisamos testar qual é esse melhor nome junto ao eleitorado para ver qual pode significar a melhor chance de vitória. Eu acredito que o PL isolado no campo da direita vai cometer o mesmo equívoco da última eleição. Se o PP tentar fazer uma candidatura isolada, também pode ter muita dificuldade. Por isso que eu sigo defendendo que o momento agora, para que a gente possa evitar o retorno do PT ao Rio Grande do Sul e mudar a forma de governo, que tem muito problema na minha avaliação aqui no Rio Grande do Sul, e nós precisamos ter um governo que olhe de forma diferente para o Estado, nós temos que estar unidos. E é isso que eu defendo. Tu acha que com essa prisão do presidente Bolsonaro não pode bagunçar um pouco o cenário nacional e automaticamente refletir aqui? Porque eu falo isso? Porque 26 governadores não mudam a vida do ex-presidente Bolsonaro. Não mudam a vida dele para daqui a pouco ter uma anistia, para poder caçar um ministro, que essa sempre é um dos debates, né? Agora, 26 senadores mudam. E se, vamos lá, aqui nós estamos traçando conjuntura política, não estamos falando futurologia. E se vem um comando para o Zucco descer e concorrer a senador? E aí é uma análise mesmo.
O deputado Onyx está preparado? O deputado Onyx Lorenzoni está preparado para concorrer a governador de novo aí pelo PP? O que tu acha? Bom, eu acho que uma vez você disse assim, não tenho... Teve uma discussão no PL e tu disse assim, não tenho procuração para falar pelo meu pai. Sim, e que meio que distorceram o que tu falou, né? Teve uma entrevista. Isso. Isso é uma análise mesmo. O que tu acha da análise? Do ponto de vista da análise, né, e tal, eu acho que é uma análise lógica de se fazer. Né? O Onyx foi candidato na última eleição, tem uma identificação forte com o eleitorado da direita, foi ministro do Bolsonaro, né? Então é uma conjectura lógica de se fazer, né? Mas do ponto de vista factual, ele não é pré-candidato ao governo. E por que tu saiu do PL? Eu saí do PL por problemas muito pontuais com o comando do partido, né? Eu acredito que partido político se faz com diálogo, se faz com respeito, se faz com construção. E eu não estava encontrando isso dentro do PL. Inclusive, essa leitura distorcida, né, que o Arthur comentou aqui, né, nós tivemos uma reunião uma reunião interna no partido, onde eu falei na reunião, olha, eu não tenho procuração para falar em nome do meu pai, e os problemas do Onyx... Resolvam com ele? Resolvam com ele, os meus resolvam comigo. E saiu uma matéria no jornal dizendo que eu tinha falado em nome dele, pedindo que o PL desse uma vaga para ele disputar para deputado federal. Isso não se falou na reunião. E quando tu tá dentro de um ambiente onde as coisas... Porque uma coisa é vazar a reunião, que não é legal, mas se vazar de forma verdadeira, o fato aconteceu, né? Aí vazar, tem reunião que eu recebo na hora, no full time. Ó, Diego, saiu aqui da reunião. Anunciaram, eu anunciei o secretário antes do Melo. Olha aí. Né? Então, se isso acontece e o fato é verídico, cara, é do jogo, né? Agora, vazar uma mentira, cara, aí nós já estamos falando de conduta e aí... Aí é democratismo. Aí eu achei que não era um ambiente para mim e se eu ficasse, eu ia seguir brigando lá dentro e a briga também não constrói nada nesse momento de união. Então, cara... Busquei, né, e foi um movimento casado ali com meu pai, buscamos o aval do Bolsonaro, a autorização do Bolsonaro, tudo pacificado, recebemos do Progressistas a liberdade total e absoluta para manter os nossos posicionamentos, manter a nossa conduta, e hoje eu estou em paz trabalhando pela direita, defendendo o que eu acredito, num partido que me dá essa liberdade, que tem meu respeito. Tu é autor da lei da imutabilidade, não sei se é o termo, do hino do estado do Rio Grande do Sul. Deu aquela polêmica do hino e a gente viu aquela discussão, durou bastante tempo. Sobre essa situação, hoje na Assembleia ou em atos públicos que tu encontra o deputado Matheus Gomes, que foi um deputado do PSOL, que foi bastante contrário à sua ideia, ou veio a ideia dele mudar o hino primeiro, depois a tua ideia de eu acho proibir que ele mudar. Ele não teve a ideia do hino ali. Teve uma antecipação, foi, né? Ele não teve a ideia de mudar o hino. Sim. O Rodrigo, acho que ele soube e antecipou o movimento. Mas a minha pergunta aí, depois tu pode explicar para nós e relembrar esse fato. Tem percebido o deputado Matheus Gomes levantando quando toca o hino ou ele continua sentado? Que eu acho uma falta de Quando o Pepe Vargas foi empossado presidente da Assembleia Legislativa, todos os deputados de esquerda levantaram enquanto tocou o hino. Então, o hino é racista quando não é para eles, né? Então, isso fala muito da esquerda, né? Isso fala muito da esquerda porque, se nós vamos ver agora, né? Não sei se vocês viram as notícias, eu estava vendo agora, vindo para cá até no carro. Teve um evento do movimento negro lá em Brasília. E alguns dos manifestantes foram alojados, manifestantes mulheres foram alojados na Granja do Torto. E sabe aonde a Janja, que deve ser quem manda na Granja do Torto, preparou para essas pessoas ficarem alojadas, essas mulheres negras? Nos estábulos. Quem que fica nos estábulos? O cavalo. Quem é a fêmea do cavalo? Então, né? Então, a prática e o discurso da esquerda, ele nunca é honesto, ele nunca é coerente. E a questão do hino era isto, né? Nós vínhamos acompanhando o movimento, e eu vinha acompanhando, porque eu, como um cara de direita, conservador, eu dou muito valor à nossa cultura, aos símbolos, né? Aquilo que cria referência, aquilo que cria a sensação de pertencimento. E, para mim, uma sociedade se constrói de forma evolutiva, né? A partir da evolução, não de uma revolução.
E tu vai avançando de acordo com aquilo que a história foi construindo e consertando os erros, criando outras coisas. Não sou contra inovação, nada, mas eu acho que a sociedade tem que avançar sem perder, né, o seu cordão umbilical, assim, da sua história. E o hino do Rio Grande do Sul é um patrimônio nosso, né? E nós vimos acompanhando já algumas discussões em legislaturas passadas de uma eventual troca de letra do hino e tal. Quando eu vi que na nossa cerimônia de diplomação, a bancada negra, que eu respeito muito a atuação parlamentar de todos, não se levantou no hino e começaram a identificar pontos de conflito com a nossa história, com a nossa cultura, eu disse, cara, eu vou me antecipar, literalmente isso, eu vou entrar com um projeto para nem deixar essa discussão inicial, que se ela comece pela nossa linha, né? E aí foi assim, aí nós estudamos e nós descobrimos na época, a partir de estudar, tomamos conhecimento, né, que o hino do Rio Grande do Sul, a bandeira e o brasão de armas, né, que é o escudo, eles estão protegidos pela Constituição. Então o que a Constituição diz? Os símbolos do Rio Grande do Sul, a Constituição Estadual diz, o símbolo do Rio Grande do Sul é a bandeira, o hino e o brasão. Agora, o que diz qual é a letra do hino, qual é a cor da bandeira e qual é o design do brasão, é uma lei ordinária. E uma lei ordinária, tu consegue mudar ela com a maioria dos presentes. Então, tu tem que ter 28 deputados para abrir o quórum para votar um projeto de lei ordinária, com 15 deputados dos 55, tu pode mudar a letra do hino, a cor da bandeira, o layout, enfim. Então, o que a gente fez foi uma proposta para levar esta proteção para o texto constitucional também, porque aí tu precisa de pelo menos 33 deputados para aprovar em 2 turnos. E com o andar do projeto e a radicalização que a esquerda proporcionou naquela discussão que incomodou muita gente, inclusive aqueles integrantes da esquerda mais moderada, né, e que discordam da troca da letra do hino, junto com o projeto do deputado Luiz Marenco, que nós fizemos uma construção maior. Hoje, se alguém quiser trocar o hino, tem que ter uma proposição que passe em forma de emenda constitucional e depois aí no referendo popular. Então, para trocar o hino, só se os detentores do hino, que é o povo do Rio Grande do Sul, disser que sim ou que não. Então, acho que ficou uma proteção bem democrática, inclusive. Sim, tu não impede de que qualquer outro deputado que queira trocar o hino... Mas junta mais uma galerinha aí. Junta uma galerinha aí e aprova o direito da população decidir em referendo popular se quer ou não. E tu sabe que tu falou sobre a questão da evolução e não da revolução? Atrás do obelisco ali na Praça da Matriz, bem no centro, tem um obelisco e tal. E lá está escrito, conservar melhorando. Né? Tipo, o que é a mesma coisa, tu começar a tirar essas placas, essas memórias, essas coisas, tu apaga tanto a memória boa quanto a memória ruim. Porque esconder as coisas, dizer o seguinte, não mostra isso. As pessoas, por daqui 50 anos, elas não vão saber que aquilo fez mal ou que aquilo fez bem. A gente tem que saber, eu não quero isso aqui para o futuro da minha nação. Então, essa história de mudar o hino, eu acho que ele vem um pouco disso. E olha só, e muito conectado isso. Até a profissão que tu escolhe para tua vida, que é ser veterinário, não estou dizendo que é uma profissão tradicional ou conservadora, mas ela é uma profissão muito ligada a raízes, né? Tipo, a metodologias, a cultura, tipo, tu pega lá o homem do campo, que o cara tá ali, às vezes pro cara ele não quer o celular, ele só quer ouvir o sinalzinho dele do rádio chiando, e para ele vir o sinal da internet, tipo, ele é um horror. Né? Eu lembro um tio meu do interior, que quando asfaltaram a frente do sítio, ele disse assim, agora deu, acabou. Não, isso aqui não é mais interior, acabou a poeira, os carros vão correr aqui e a minha paz acabou. A gente também tem essas pessoas, a gente tem um estado também que tem isso. Então, acho que o trabalho que tu tem mantido no mandato também é olhando para essas pessoas sem esquecê-las, né? Sem dúvida, e aí por isso tanto que defendemos a liberdade. Isso fala muito da liberdade, né? Das pessoas poderem escolher se querem ouvir o rádio ou se querem entrar na internet, escolher, né, se quer fazer A ou B, ir para o lugar C ou D, ser empreendedor no campo, ser empreendedor na cidade, enfim, eu defendo muito a liberdade. E a questão da evolução da sociedade, porque eu acredito muito que não é negando um fato positivo ou negativo que tu vai mudar a história. O fato aconteceu. A gente vai mudar a história, ou a gente vai impedir de cometer os erros do passado
reconhecendo eles, falando sobre eles, entendendo eles e dentro de uma discussão, na minha análise, coerente. Então, a questão do hino, a interpretação, inclusive, que a esquerda dá, parte da esquerda mais radical dá para aquela estrofe do hino, para mim também é uma análise, uma interpretação absolutamente desprovida de sentido. Tu dizer que povo que não tem virtude acaba por ser escravo é racista, eu não consigo enxergar onde está o racismo aí, né? Porque ele está dizendo que povo que não tem virtude acaba por ser escravo no sentido de que, bom, se tu não tiver virtude, se tu não tiver imposição, se tu não tiver senso de pertencimento, se tu não tiver uma sociedade forte, rapidamente tu vai ficar submisso a outros. E naquela época tinha muito a questão da dificuldade com o Império, das sobretaxas, a Revolução Farroupilha. Então, tinha um contexto com aquilo que foi escrito. E a escravidão, ela não está necessariamente, no conceito da palavra, vinculada à cor da pele. Nós sabemos que houve escravidão, e no Brasil, principalmente, de negros, e isso é um capítulo lamentável. Mas tu querer impor a tua visão de mundo a partir de uma interpretação dissonante do contexto também não é honesto na minha avaliação. E o que lá vai o Diego de direita, começou. Vai ser cancelado. Falta um pouco de conhecimento histórico, porque na era Vargas eles tinham na estrofe seremos atenienses e gregos nas batalhas, atenienses na cultura e gregos na batalha. E acho que a composição dos escravizados eram os povos, outros povos que eram escravizados quando eram dominados, né? Exato. Né? Os romanos iam lá e escravizavam os povos que perdiam as batalhas. Né? Perfeito. E o 300 ali que mostra também Esparta, que Esparta, que os caras chegam, a partir de agora vocês devem obediência a nós. Os caras, nós não vamos. Aí eu acho que também falta essa... Acho que tem que assistir mais filme, a turma, sabe? Não só olhar... É só a cartilha da militância, né? E tal. Então, e não tem nenhum problema fazer uma discussão sobre qualquer assunto, mas a discussão tem que ter alguns balizadores, na minha avaliação, de verdade, de realidade, de coerência. E a realidade, né, Rodrigo, é que o Brasil foi o último país a libertar os escravos. Essa é a realidade, ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar, né? Isso é um capítulo triste da nossa história, isso nunca mais pode voltar e ninguém nega isso, né? E ninguém nega que ainda existe racismo no Brasil, que nós precisamos avançar e isso está posto, né? Nós vamos enfrentar isso. Agora, de que forma nós vamos enfrentar isso, de que forma nós vamos reconhecer isso, né? Porque muitas vezes o discurso da esquerda combater o racismo, mas muitas vezes a política, as ações políticas acabam agudizando isso, né? Então, quando tu cria, por exemplo, cotas raciais, e eu sou contrário às cotas raciais, tu segue discriminando. Nós temos que ter políticas públicas que dêem condições para o negro competir em igualdade com qualquer outra raça. Né? A discussão tem que ser essa, não tem que ser o aumento da cota ou a diminuição da cota. Não tem que ter cota, tem que ter condições para que o negro possa ter... Igualitárias. Bom, aí tu vai tratar todo mundo de forma igualitária, né? Então, enfim. Rodrigo, outra questão também que eu queria te perguntar tu é um cara declaradamente de direita, provavelmente vai estar numa chapa de centro-direita, né? Mas tu vai para um partido que apoia o governo Eduardo Leite, o PP, nesse momento. Nesse momento apoia o governo Eduardo Leite. Aí em março é outra conversa. Como que tu avalia o governo Eduardo Leite até aqui, né? E o que tu espera que uma eventual chapa possa propor ao Estado do Rio Grande do Sul? E eu tô falando tu como deputado que tu é uma figura importante hoje que vai liderar esse processo junto. Tu já ultrapassou aquela barreira de só mais um deputado, não. Tu é o Rodrigo Lorenzoni, sabe? Cara, eu acho que o partido, né, que eu tomou uma decisão de entrar na base do governo. E eu até ouvi o meu pai falando uma vez isso, e eu acho que ele tem razão. Qual governo, claro que não sendo de esquerda, não gostaria de contar, né, com o apoio do PP pelos quadros qualificados que tem, pela relevância que tem, enfim, essa foi uma decisão que o partido tomou. A minha entrada no partido houve
uma conversa na qual eu condicionei, inclusive, a entrada à manutenção da minha autonomia e liberdade de expressão, de voto, enfim, e isso me foi garantido e tenho feito da mesma forma. E, bom, agora respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva. Eu acho que o governo Eduardo Leite, o primeiro governo Eduardo Leite, produziu resultados importantes. E o governo Eduardo Leite II destruiu tudo que o governo Eduardo Leite I produziu, pensando no futuro dos gaúchos, né? Eu acho que o Eduardo Leite II foi um governo sem projeto, sem rumo, cuidando única e exclusivamente dos interesses pessoais, políticos e eleitorais do governador, não do estado do Rio Grande do Sul. Então, se nós formos olhar o Sartori, quando entregou o governo para o Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul para o Eduardo Leite, o Rio Grande do Sul, no ranking do CLP, que é um ranking que mede competitividade dos estados, esse é um ranking bom de usar, porque quando o estado está muito bem, e tem áreas que nós estamos muito bem, o governador usa esse ranking para divulgar, e tá certo, o que é bom tem que divulgar. Vamos surfar também, né? Então, se o governo usa, é um ranking que tem credibilidade. O Sartori entregou o Rio Grande do Sul para o Eduardo Leite, com o Rio Grande do Sul na 25ª posição em solidez fiscal, que diz respeito ao equilíbrio fiscal. Esse ano, nós somos o 27º. Nós decrescemos 2 posições. Então, caímos. Uhum. Então, o que o Eduardo Leite conseguiu fazer no Rio Grande do Sul foi organizar as contas para o governo dele ser resolvido. Mas nenhum outro governo teve tanto recurso quanto o Eduardo teve para resolver as contas do estado do Rio Grande do Sul. Em 2 momentos. Além dos 2 momentos, da pandemia e das enchentes, nós tivemos a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a privatização da Corsã, a privatização da CE, a privatização da CRM e da Sulgás. E tivemos um longo período sem o pagamento da dívida em virtude da liminar que ele abriu mão na justiça. Com todo esse recurso que sobrou, ele não conseguiu resolver as contas do Rio Grande do Sul a ponto de nós vamos, amanhã, terça-feira, nós vamos votar a partir das 10 da manhã a lei orçamentária para o último ano de gestão do governador, que tem uma previsão de déficit de 5,8 bilhões de reais. Mas tem aumento para os deputados. É uma contrapartida? Tem aumento de emendas para deputados, tem vários aumentos ali. Sim, aí, bom, pegando essa questão das emendas que deu uma certa polêmica, né? As emendas estaduais, elas são diferentes das federais. As federais, elas são impositivas. As estaduais, elas são indicativas. Elas são, o deputado indica dentro dos programas que o governo oferece. Então, nós estamos tratando do mesmo orçamento do Estado, não é um orçamento extra. Ele não aumentou o orçamento, ali é quase... Não pode pegar ali, vou mandar lá para arrumar um campo de futebol em São Borja, não pode fazer isso. Não, o governo te dá um cardápio, um painel. Então, assim, eu quero ajudar o esporte, tá? O esporte da cidade de Roca Salles, tá? Então, tu vai abrir lá quando tu vai fazer a indicação da emenda e o governo diz, olha, tu pode no esporte ajudar com recurso para aquisição do material e para recurso para colocar academia, e são exemplos reais, tá? Recursos para colocar academia em praças. Tem outros lá que eu não lembro, lembrei desses 2. Mas não tá lá, por exemplo, iluminação para quadro esportivo. Não está lá, porque não está dentro da política do governo. E está tudo certo. Então o deputado vai lá e indica, né? Então esta parte do orçamento para os deputados, diferente dos federais, ela não implica em aumento do orçamento. Depois podemos discutir a pertinência ou não das emendas parlamentares, enfim. Mas ela não impacta diretamente ali. O que está impactando é o desequilíbrio entre a receita e a despesa. O cuidado que o governador teve no seu primeiro mandato para não inchar a folha, para não fazer concursos novos, para não aumentar privilégios, etc, 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 esse cuidado todo se perdeu no segundo. Hoje o Rio Grande do Sul tem o maior número de secretarias de Estado desde a redemocratização. Nenhum outro governador teve tanta secretaria de Estado como o Eduardo Leite tem. Nem Tarso, nem Olívio. Então nós temos uma hipertrofia da máquina pública, porque o Eduardo parece que não gosta de perder em nada, né? Até onde é ruim, ele quer ser o primeiro. Então, é ruim ter muita secretaria, então você é o que mais tem. É ruim gastar dinheiro, então você é o que mais gasta, né? Então ele quer ganhar em tudo, inclusive no que é ruim. Então, a gente tem essa dificuldade. E eu acho que ele vai entregar um governo que
de novo, nunca nós vamos negar a realidade, que no seu período de governo teve condições fiscais boas, teve. Pagou salário em dia, pagou, enfim. Mas ele não deixou o Rio Grande do Sul pronto para o futuro. E eu não tenho medo de dizer que a partir de 2027 nós vamos ter discussões muito duras sobre o orçamento do Estado com o risco de atraso de pagamentos. Eu já escutei isso em várias projeções, tá? Um deputado da direita me mostrou as projeções e um deputado da esquerda me mostrou a mesma projeção. E eles não se falam de jeito nenhum, entendeu? E eu sempre digo, Diego, quando um deputado de direita e um deputado de esquerda estão enxergando a mesma coisa, é porque aquilo ali é fato. Uhum. Não tem espaço para interpretação não tem maquiagem, ideológica, né? E tem coisas que são fatos. Né? Então a gente tem essa previsão de déficit, a gente vai voltar a partir de 2027 a pagar a dívida com a União, que nós não estamos pagando por causa da enchente. O governador Eduardo Leite fez um acordo com o Ministério Público para o Estado passar a pagar o mínimo constitucional da saúde e o mínimo constitucional da educação, que o Estado não pagava, então isso vai botar mais pressão na folha e no caixa. E tem uma outra coisa que é bem chatinha de explicar, e eu vou tentar ser o mais breve possível, que é o fator de irredutibilidade do magistério. Isso é o seguinte, quando se fez a reforma administrativa, de alguma forma, o governo congelou o salário dos professores. Então, por exemplo, o Arthur é professor e recebia 10 mil por mês. Quando se fez a reforma louco, hein? Sou um bom professor. Bom professor. Respeito, viu? Bem titulado, 10 mil por mês. Quando se fez a reforma... Como é que era o salário do professor? Era o inicial, depois as horas, depois do que ele agregou, depois a função gratificada, depois a distância. Difícil acesso. Difícil acesso. O contra-cheque do cara é um troço desse tamanho. O que o governo fez corretamente? Transformou o salário dele em subsídio. Tá? E o subsídio é o piso do magistério. Então o Arthur ganhava 10 mil reais, o contra-cheque dele tinha 15 linhas, passou a ter 2. 5 mil, hipoteticamente, que era o piso do magistério, e mais 5 mil que juntava todos os outros benefícios dele numa parcela que se chamou parcela de redutibilidade. Tá? Bom, aí veio o aumento do piso no ano seguinte, em 10%. O que acontece? O subsídio do Arthur, que era 5, passa a ser 5.500. A parcela de redutibilidade diminui de 5 para 4.500. No fim, ele vai ganhar os mesmos 10. E ele só vai passar a ganhar o aumento real no seu salário quando os impactos dos aumentos mensais consumirem essa parcela de redutibilidade. Então, no outro ano, entrou mais 10%. Entendi, a grosso modo, alguma conta bem de padaria. Tu vai aumentando e tu vai diminuindo. Até acabar com essa segunda parcela. E aí depois tu faz o cálculo em cima, vai ficar uma linha só de salário, e aí tu, depois, digamos, de 6, 7 anos, é que tu calcula o reajuste do salário real. Perfeito. E isto vai acontecer de forma majoritária agora, a partir de 27, 28 e 29. Então, quando houver 5%, 6% de aumento para o magistério, porque o piso do magistério é reajustado anualmente por determinação de lei federal, este aumento de 6% ele vai impactar em 100% da folha de ativos e inativos do magistério. Hoje não impacta, porque parte fica comendo essa parcelinha. Sim, é como se fosse uma previdência, né? Aquela parcela. Não é uma previdência, mas é uma gordurinha para o governo. Isso, tu vai ao governo. Não, eu tiro dessa parcela aqui digamos, auxílio isso, auxílio aquilo, que não é esse o nome, e sobe no salário. E ele vai indo, vai indo então, até acabar. Tu ficou com o teu salário de 10 mil congelado por 5, 6 anos. Na prática, no teu bolso. A partir de 27, 28, tu vai começar a receber o aumento em cima dos teus 10 mil. E aí vai aumentar o custo para o governo. Só que isso nós estamos falando de 60 mil matrículas. Sim, né? Que eu acho que deve ser a maior pensionistas. Então nós vamos ter mais uma pressão de orçamento em cima disso. E aí como é que aumenta a receita do Estado? Eu já escutei em off, tá? Mas aí vão dizer, mentira. Eu já escutei em off, já no caso assim, que eles estão... cada baixo que dá no IP ali, que o pessoal falece, é quase uma comemoração, porque é menos o impacto na folha, porque está contabilizado, tipo, faltam 4 mil, que é aquela lei retroativa que não podem mexer dos vitalícios, né, que agora não é mais vitalício, né, e diz que, sabe, vai diminuindo essa folha, que a previsão é até 2035, mais ou menos, dá um equilíbrio ali. Então, acho que a marca do governador Eduardo Leite, ou do governo Eduardo Leite, agora no final do ciclo, é de um governador que não preparou o Estado para o futuro. Próximo. Não preparou para o próximo, né? Não preparou para as próximas gerações. Então, é muito provável que nós vamos voltar a ter discussões parecidas com o que a gente tinha no governo Sartori.
Porque o Sartori, diga-se de passagem, teve uma dificuldade enorme de governar, né? Não por uma questão de base, mas digo de recurso, né? E a comunicação dele também não era muito boa. Ele era um cara que não se comunicava muito, né? Não, o governador Eduardo Leite tem O que não dá para dizer do governo Eduardo, né? Que tem uma do Tumeleiro, era umas várias. Tem uma habilidade enorme, porque, vou pegar 2 exemplos, um que tu trouxe. A gente entrevistou semana passada aqui o Eduardo Trindade, que não é... Ontem, né? O Eduardo Trindade. E ele fala sobre o SUS gaúcho. Aí ele disse, não, o governo envelopou um negócio que já existe, não vai ter mais dinheiro na saúde, o SUS gaúcho. Ele vai ele vai começar a aplicar o que nunca aplicou. As emendas, e isso é um ponto que se discute. A questão das emendas dos deputados, eu digo que é uma habilidade política do governador, porque ele olha o orçamento e diz assim, pá, e aí é política, e é a boa política que eu digo, eu vou misturar, então vou misturar todo mundo. Não, eu digo no sentido assim, de agora, tu pega lá, tu tem um orçamento e diz assim, cara, eu vou dividir poder. Eu vou chegar lá com os deputados e vou dizer o seguinte, o orçamento é esse, tem essas coisas para fazer. Para onde é que tu indica? E também para o deputado ajuda, mas tu não incha a folha, o orçamento, as coisas. Tu acaba, isso é a boa política no bom sentido. Agora, esse negócio da saúde do SUS é o que envelopou e se comunicou bem. E tem um monte de gente achando, vai ter mais 1 bi na saúde. Não é, vai complementar o que faltava, porque os municípios acabam sofrendo. E ele não chamou o Cremers para opinar sobre o SUS gaúcho. Mas para que se ele sabe tudo? Então, essa é uma característica do governo também. O governo não escuta, é um governo muito, muito arrogante, assim, né? Em que pese passa uma imagem de ser um governo que dialoga, um governo que é moderado. A prática política, e ela é pouco falada, porque tem uma base de apoio muito grande, é uma prática política muito coronelista. Muito coronelista, né? E joga muito com essa coisa que, na minha opinião, aproxima muito o Eduardo Leite do Lula, que é esta prática que a esquerda tem de embalar em comunicação tudo muito bem embalado com muito dinheiro, né? Tem um órgão do governo do estado, o Banrisul, tá? Só em um veículo de comunicação ele botou 20 milhões de reais. Já, tô sabendo. Já fiz um estudo sobre isso. Já fez um estudo. Então, aqui não tem R$1. Há despejo de dinheiro para embalar coisas que não são reais, né? Então isso que o Arthur está falando esse SUS gaúcho, ele conseguiu transformar um troço onde ele é réu, ele não chegou a ser réu porque ele fez o acordo com o Ministério Público, que é o seguinte, tu tem que botar 12% do orçamento do Estado, pela Constituição, é obrigatório tu botar 12% do orçamento na saúde. Ele botava 9% e pegava 3% do seu orçamento, do orçamento do Estado e contabilizava recursos do IP Saúde dentro, como se as despesas que o Estado tem com o IP Saúde para os beneficiários do IP fosse uma política de saúde pública. Então, com isso, ele economizava 1 bilhão por ano do seu orçamento. Quando o Ministério Público se deu conta disso, e na educação foi a mesma coisa, e nós denunciamos muito lá no Fundeb, quando o Ministério Público se deu conta, ele chamou o governo e disse, cara, olha só, ou a gente faz um termo aqui de ajuste de conduta. É um TAC? É um TAC, claro, TAC assinado. Ou a gente faz um TAC e tu passa progressivamente a pagar estes percentuais até tu botar 12 do teu caixa no troço, ou tu vai virar réu por improbidade administrativa. Aí ele assinou. E ele, em 6 anos, vai fazer um escalonamento. Tanto é que, se tu for olhar a fundo o SUS gaúcho, esse 1 bilhão a mais não é no ano que vem. Ele está escalonado no tempo, justamente no tempo do TAC. Então, no ano que vem é 200 e alguma coisa e depois vai indo. Então, num troço que o cara é réu, o cara conseguiu embalar de uma forma publicitária que parece que ele criou um programa que vai injetar novos recursos. Não, ele vai botar o que ele não botava e tinha a obrigação de botar. Então, se a gente for ver lá a prática do governo federal, é muito parecido. O povo, tu vai ver lá o Lula, né? O Brasil nunca teve tão bem e tal. Cara, onde que tá tão bem? Né? Anda aqui no centro de Porto Alegre, que tem de aluga-se, vende-se, né? Mas aí um governo que quis mudar o mapa do Brasil, muda qualquer coisa, né? Lembra o IBGE que apresentou um mapa do Brasil, um mapa mundi, não um mapa do Brasil, um mapa mundi com o Brasil no centro. Pará, né? Cara, então isso. Vou dando a pauta, que já falta pouco tempo aqui também. Bom programa. Bom programa. Sobre... Agora esqueci que a pergunta estava na boca do gargalo aqui. Era uma pergunta bem legal.
Vai, Não sei, como é que vai ser bem legal. Não, mas a pergunta estava pronta e eu me fez lembrar do Pará. Centro do mundo. Foi o convidado, cara. É que eu lembrei que você ri. Mapa, cara. Eu ri mentalmente do Pará, porque é invertido e o Pará tá no centro do mundo mesmo. Isso aí não. Sim, eles inverteram. Vai. Vai, cara, como é que... Não, eu já perdi a linha, vai. Né? Rodrigo, tu é veterinário, e vamos do Rodrigo. Como é que tu escolhe a tua profissão de veterinário? É reflexo do teu pai, assim, também? Como é que foi as tuas grandes conquistas na veterinária, assim, como profissional mesmo? Porque tu vê que tu é um político já, entre aspas, tradicional, com um tempo, disputando eleições, mas a tua atuação profissional a gente não vê tanto se falar assim, e eu sei que tu tem uma atuação bastante como profissional da veterinária, né? Cara, eu sou neto de veterinário também, né? Meu pai e meu avô são veterinários, né? E o meu avô, é uma história bem legal, o velho se formou em veterinária com 40 anos, era pedreiro, imigrante italiano, né? E ele começou trabalhando como veterinário, ele se formou e foi ser professor na URGS, de cirurgia. E ele começou trabalhando com um consultóriozinho que ficava no porão da casa dele, né? E tem uma história muito legal que era no porão, assim, era uma casa muito humilde e tinha um buraco no teto do porão, que era o teto da cozinha da minha avó. E ela entregava cafezinho para ele pelo buraco do teto lá para ele atender e tomar café e tal. Bom, e aí o vô foi, enfim, prosperando na vida. E a profissão, como todo bom descendente de italiano, a profissão, o trabalho e a vida meio que se misturam, né? E ele, quando consegue construir o prédio do hospital veterinário que nós temos até hoje, ele constrói a casa dele em cima. Então o hospital veterinário era 24 horas porque ele morava lá. Então o cara batia na porta, ele estava lá. Batia lá no portão, ele estava lá. Então, onde é que era esse hospital? Na Getúlio Vargas. No mesmo lugar até hoje. Aqui no Menino Deus. Eu tinha a impressão que era lá perto do Parcão. Porque o cara é de direita, né? Tu vai dizer que o cara tá no Parcão. Não, tem uma ligação com a tua família no Parcão. Cara, pode ser. Não sei, eu morei perto do Parcão muito tempo. Não, mas a tua família tem alguma ligação com o Parcão. Eu não lembro agora. Sabe, falando isso, Rodrigo, eu... Nada a ver, sabe o que eu vou falar? Eu sou publicitário de formação, o Diego também é, e eu falo para muita gente que o que eu estou construindo hoje na minha empresa é para os meus netos. E eu não tenho filho ainda. E eu sempre acho legal essas histórias que vêm do avô, vai para o pai, passa para o filho, porque é a nossa história, é a nossa essência. É legal ouvir isso de ti. Né? Então, quando eu nasci, cara, há 46 anos atrás, eu ia visitar meus avós, eu estava dentro de um hospital veterinário. Eu descia no pátio para jogar bola, 46 anos atrás, eu jogava bola, tinha os cachorros lá, né, internados, os cachorros da minha avó, né? E aí, cara, eu fui crescendo ali no meio, né? Então, e a minha família sempre foi muito próxima. Tinha o Natal na casa da avó, ia lá, cara, no meio dos cachorros. O presépio tava lá. Churrasco, presépio vivo. O presépio vivo tava lá. Churrasco de domingo, todo domingo era sagrado até hoje. Tem churrasco em algum lugar da família, tá tendo churrasco no domingo. Mas naquela época era sempre na casa da avó. E aí a churrasqueira era no pátio de um hospital veterinário. Então, depois fui acompanhando meu pai, aí meu pai atender, eu ficava assistindo ele atender, meu avô atendia, cara, aí a paixão pelos animais e pela profissão veio ao natural. E aí dali, eu já queria entrar na política naquele período, meu pai nunca deixou. Meu pai queria concorrer a vereador em Porto Alegre, depois que eu me formei. E meu pai dizia, não, tu vai te formar, agora tu vai trabalhar. E aí fui trabalhando. Quero que tu te consolide aqui na empresa, vai fazer pós-graduação. Aí fui fazer pós-graduação. Ele disse, tá, e aí? Não, cara, vai, porque política não é profissão, tu tem que ter... ele que te segurou. Tu tem que ter o porto seguro, nós não podemos ficar nunca refém da política, o dia que quiser sair tem que ir para onde ir, porque quando tu fica... Essa é a lição que ele sempre me deu, quando tu fica refém da política, cara, tu fica suscetível a te desprender dos teus valores. E a gente não tá lá para defender nada que não seja os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Cara, ele foi batendo nisso. Eu já tava há 12 anos formado, e sempre respeitando muito também a orientação do velho, né? Mas aí eu achei uma
uma tangente. E aí eu me candidatei e me elegi presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele queria candidato, concorrer alguma coisa. Sabe que eu corri? Eu nunca concorri a nada. Concorri uma vez a conselho de classe do meu colégio, perdi, digo, não quero mais concorrer. Me aposentei. Já teve a tua experiência. E aí eu disse, cara, na profissão tu não vai me dizer que não, né, cara? Não, na profissão vai. Não, aí fiz 2 gestões lá, foram 6 anos lá, cara. Bom, aí já tinha passado o tempo, já tinha me consolidado na empresa, nós já tinha uma governança legal e etc. Aí eu acabo a minha gestão no conselho e venho para política, disputa a eleição de 2018, fico na primeira suplência para deputado, e aí depois fui secretário de Estado, secretário em Porto Alegre, e em 22 aí me elegi como titular do mandato, né? Mas sempre atento, participando dentro do possível com a veterinária, enfim, não consegue mais ser minha pauta única, né? Mas é uma das pautas que eu estou sempre atuando, né? É legal, porque às vezes a gente olha o Rodrigo e diz assim, não, caiu aí, ganhou do pai. Pra mim, ele sempre foi político. Sempre agora eu descobri que ele é veterinário e teve toda uma carreira, tu viu só, né? Desmistifica um pouco, né, Rodrigo? E é muito legal por isso, né? A gente poder conversar sobre... Rodrigo, eu quero muito te agradecer a tua presença e eu quero que tu venha mais vezes, é meu convite, não do Arthur, né? Não, já tá combinado, ó. Quando o Arthur ligar, parece que não vai dar, mas o Diego ligar, nós vamos aceitar na hora. Só dessa vez, tá? Pro Diego não ficar. E aí depois libera a disputa de novo. Quero te agradecer muito, deixa um recado final pra turma aí e, cara, obrigado mesmo, foi uma baita conversa, a gente nunca tinha trocado essa ideia e curti bastante também, acho que, né, tu também, bom, né? Muito bom. Cara, eu quero só, primeiro, agradecer a vocês, né, pela oportunidade, pela conversa. Eu acho que a gente que está na vida pública precisa ter esse espaço, né, para ser questionado, para falar sobre o que a gente acredita, para prestar contas e também legal poder falar um pouco sobre a nossa trajetória. E eu que defendo muito o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico, né, eu quero mais uma vez parabenizar vocês, né? Vocês estão à frente de um projeto que está fazendo a diferença e que eu sei o preço que vocês pagam por isso, né? Eu sei o quanto é difícil empreender no Brasil, o quanto é difícil empreender no mercado de vocês, não é o meu mercado, mas eu tento estudar os mercados para poder fazer o meu trabalho na Assembleia, e o mercado de vocês é um mercado difícil e vocês estão conseguindo aí uma relevância importante. Então, como eu falei no início, eu vou acabar. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui, porque a gente sabe que o que a gente diz aqui reverbere muito no Rio Grande afora. Eu tenho uma fonte que o menino do PSTB, quando esteve aqui, deu estresse na convenção do PSTB com os cortes do Porto Alegre 24 horas. Mas, cara, não tem algum corte nosso, tem corte nosso que vira processo, tem corte nosso que vira notícia no estado todo. E foi para os Estados Unidos um corte nosso? Foi para os Estados Unidos que eu começou a receber corte do mundo todo nosso. A gente não sabia, o deputado Zucco, o Rodrigo Zucco falou de um caso, e foi bem assim que nem te perguntando, tua profissão e tal, e eu perguntei, eu gosto de saber as profissões. E aí ele disse, vou contar um caso que tem a ver com a minha profissão e com a política. Ele vai, fala e disse assim, eu prendi o cunhado da Maria do Rosário com a Maria do Rosário. Eu vi esse corte. Cara, e a gente se olhou assim, e a gente foi muito espontâneo, porque a gente A gente não tem roteiro. Não tem roteiro. A gente conversa. Tu viu, o Diego esqueceu, ele disse, vai lá e pergunta. Eu também não tinha pergunta, veio a pergunta. É que eu parar no centro do mundo foi demais na minha cabeça. E a gente sempre busca manter essa essência e poder dar o espaço e o convidado ter o espaço para contar a sua história, né, para as pessoas também, e eu acho que daqui a pouco isso, e eu digo, eu estou aqui, essa não é a minha função, é a minha missão principal, minha função, eu tenho um escritório, tenho uma agência, eu tenho outro trabalho, aqui eu digo assim, aqui eu venho conversar com pessoas e eu gosto de fazer, no meu horário de almoço, é por isso que o programa também é do meio-dia a 1, porque é do meu horário de almoço, e o Diego aqui teve lá atrás, teve a ideia de construir esse projeto, e eu sou muito grato também, porque ele me convidou para estar aqui, poder trocar ideia, e a gente é completamente diferente, né? E a nossa ideia é, vamos sempre deixar... Ele é gremista, eu sou colorado, ele é evangélico, eu sou batuqueiro, é tudo... Eu também sou colorado, então nós já estamos representando o Rio Grande aqui, a maioria é colorada. É a maior... Então, para nós é muito legal ter aqui, aí a gente disputa quem convida mais gente, eu consegui o Rodrigo, tu não. Aí ontem de manhã, a gente foi um esperando, semana passada, a gente foi um esperando pelo outro, não tinha convidado. Aí às 10 da manhã, eu disse, quem tu convidou? Eu disse, ninguém. Eu disse, eu também não, e agora? Aí, só que daí, né, o programa é muito prestigiado, né, Rodrigo? Claro. Daí eu liguei pro Eduardo Trindade do Cremés, daí,
Quem é que furou de cara? Você não vai acreditar. Não temos convidado Ninguém furou. Aí ele veio na quinta-feira e ele disse assim, furou o convidado. Eu disse, não furou ninguém, tanto é que a gente não sabe quem é amanhã de sexta. Aí o de sexta eu também convidei, o Coronel Verlindo veio e participou. Aí eu disse, tá, mas o de segunda a gente também não tinha, né? Em cima do laço também. Porque também a vida é isso. Mas e a comunicação também tem isso, né? Então eu tô só pelos cortes. Espero que não gere processo pra ninguém, nem pra mim, mas vamos à luta. Valeu, gente. Então, as partidas 20 horas hoje, a TV tá entrando em férias, tem filmes. E o programa. E tem o programa da Deise Maranata, ela é o Elo, isso né? Que eu tô falando. Falou? Isso. É que eu tô do lado que eu não escuto, né, cara? Não foi que eu falei, mas né? Eu não ouvi, tu não Ela é o Elo, a partir das 22 horas e o programa reprisa às 23. Isso aí. Boas férias, Arthur. Obrigado. Acabei de receber uma confirmação aqui, a gente vai estar na Grampal Summit. Grampal Summit, dia 12 de... bom tu participar, 12 tá na minha de agenda, dezembro. 12 de dezembro. Grampal Summit. Lá no Caldeira, não é? Vai ser no Instituto Caldeira, nós vamos ter a gente dá uma pausa nas férias e volta ao vivo no Grampal Summit. E acabou de confirmar que o governador vai nos receber no Piratini para fazer um programa lá. Segunda pausa que nós vamos ter, então, no programa, né? O Rodrigo fez o último programa ao vivo nosso, né? Último não, né? Do estúdio. O último dessa temporada. Dessa temporada. Dessa temporada, né? Falou, gente, então. Obrigado a todos. Até breve. Valeu.